E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro dia do mês de julho do ano de 2016, eu sou Robson Júnior, você está sintonizando a TV Nazaré Canal 53 ou então acompanhando esse programa através das nossas redes sociais. A TV Nazaré e as redes sociais são da Fundel, Fundação Dom José de Medeiros Delgado. Na semana passada nós começamos a contar histórias sobre a importância de Dom José de Medeiros Delgado, que agora dá nome à cidade universitária que antes era chamada de Campus Universitário do Bacanga. Na semana que vem nós continuaremos essas histórias e continuaremos também trazendo um pouco da história de uma série de locais que são tão importantes para a formação não somente de padres, mas também de leigos. Aliás, pessoas que fazem parte da história dessa cidade e desse estado. O programa de hoje destaca, nós estamos numa semana de final dos festejos. E curioso, o Maranhão festeja 4 santos, e não apenas São João, São Pedro e Santo Antônio. Nós temos também São Marçal, não é? Que é um outro santo que foi incorporado exatamente a essas manifestações, que é uma espécie de apoteose do nosso mês de Bumba Meu Boi. Esse evento aconteceu no bairro do João Paulo e reuniu uma série, aliás, milhares de pessoas, pelo menos 300 mil pessoas foram até o bairro do João Paulo para fazer essa espécie de apoteose, uma finalização em grande estilo. Mas espera aí, também ainda não é o final. Diz a lenda que o Maranhão o ano inteiro tem alguma coisa de Bumba Boi. Até porque a morte do Bumba Boi vai exigir mais outras festanças. E por falar em outras festanças também, nesse final de semana em São José de Ribamar, onde nós temos um dos maiores encontros católicos do Maranhão, no festejo de São José, e esse fim de semana é exatamente para fazer, como costuma-se dizer no popular, é o dia de lava-bois. Da mesma forma que tem um lava-pratos, tem um lava-bois também, que vai acontecer nessa cidade balneária de São José de Ribamar, onde existe o santuário de São José de Ribamar. Bem, no programa de hoje nós vamos acompanhar, você vai ver aqui uma mistura de imagens que mostra um dia muito especial, que foi o dia de São Pedro. O dia de São Pedro manteve-se a tradição. Organizado pela Capitania dos Portos e a Igreja Católica do Maranhão, uma embarcação lusitana partiu ali da rampa Campos Melo, num percurso de aproximadamente 90 minutos, saindo dali, passando próximo à Ponte de São Francisco, seguindo até depois a nossa Praia da Ponta da Areia, seguindo depois por dentro aqui pelo Rio Bacanga, passando pelo Tamancão, chegando próximo à Praça do Pescador e voltando à rampa Campos Melo. Muitas embarcações se juntaram, algumas até chegaram muito atrasadas. Você vai acompanhar um pouco dessa história através de vídeos e fotografias feitas durante o evento num sol causticante. A temperatura ali por volta de 35 graus, mas ninguém arredou o pé. Muita gente foi lá para manter viva essa tradição e que a cada ano vai trazendo novas tecnologias, né? Nós vimos ali embarcações das mais antigas e também das mais sofisticadas acompanhando a procissão do Santo de São Pedro. Esse ano inclusive com a volta da banda da Polícia Militar, que deu assim um colorido todo especial. Hoje, no programa de hoje, nós vamos também acompanhar que nesse final de semana acontece o Retiro de Cura Interior, ali exatamente ela vai acontecer na Rua Grande, lá no Ministério Público. Todo mundo sabe aquele prédio do Ministério Público. Ali vai acontecer um evento. Estarão por lá a Sônia Batista e também o padre Heitor Moraes, tudo sendo preparado com muito carinho para esse evento muito especial. Você vai saber de toda a programação que vai acontecer aqui dentro do programa. Tá certo? Hoje também você vai saber um pouco do que nós vamos começar a nossa programação de treinamento, já falamos em programas anteriores, aqui na Fundação Dom Delgado. Um dos objetivos da Fundação Dom Delgado, até por uma questão de manter a história e de seguir o exemplo desse que dá nome à Fundação,
nós estaremos oferecendo para a comunidade vários cursos. O primeiro deles é um curso relacionado à oratória. Muitas pessoas, mesmo professores que estão em sala de aula há muito tempo, precisam se reciclar. Alunos que às vezes querem defender suas monografias ou querem defender um trabalho na faculdade, talvez às vezes tenham um pouco de medo para fazer suas apresentações. Isso tudo é contemplado no curso de oratória, que deve acontecer no mês de agosto aqui na Fundação. Nós vamos mostrar para vocês um pouco do interior da Fundação. Esse espaço aqui onde o programa é gravado também vai ser utilizado. Esse é um detalhe importante, porque durante o treinamento, às vezes você não tem a oportunidade de se observar. E essas aulas que nós teremos aqui no programa, aqui na Fundação, elas vão ser mostradas depois para você em vídeos. Elas serão acompanhadas pela nossa equipe aqui da TV, para que você possa observar e corrigir, por exemplo, postura, como é que se essa roupa está adequada, não está adequada, ou se você, na hora que vai falar, se você ficar coçando a orelha, ou se você fica mexendo muito os braços, ou então se você fica com os braços muito parados, coisas desse tipo que nós estaremos mostrando. É um detalhe a mais dentro das aulas do curso de oratória que vão acontecer, tá certo? E mais tarde a gente vai divulgar números, tanto de telefone quanto também e-mails que você possa fazer contato para desde já fazer a reserva para as suas vagas dentro do curso, até porque as vagas são limitadas, o espaço de treinamento é bastante limitado. Tá certo? Isso é o que nós teremos hoje aqui no programa, mas agora vamos parar tudo que estiver fazendo. Se você estiver dirigindo, você que está nos acompanhando através da rede mundial de computadores, em smartphone, ou mesmo, sei lá, no restaurante, numa lanchonete, não sei qual é a situação. Vamos dedicar aquele minuto que nós temos para leitura do Evangelho. Quanto é importante que nós dediquemos esse instante do nosso dia. Sei que você está aí fazendo o seu trabalho intelectual para defender um projeto, para fazer um projeto, para estudar para uma prova. Não importa. Quantos minutos você dedica para Deus, aquele que nos deu a vida e nos deu vida em abundância? Preparados então? Dá para fazer uma pausa? Vamos então ao Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deu para fazer reflexão? Acompanhar esse evangelho? Só para a gente lembrar, não é? É interessante que, normalmente, as colocações de Jesus, elas são muito clássicas. Elas não nos deixam, digamos assim, escapar nada pelos lados. Jesus senta-se ao lado dos cobradores de impostos. E todos eles, não é? O seu pastor não abandona ninguém. Uma só ovelha. Nós já vimos esse evangelho aqui nas reflexões aqui dentro do noticiaboa.com. E agora não é diferente. Jesus é clássico, né? Eu quero misericórdia e não sacrifícios. E quando é questionado sobre sentar com os pecadores e cobradores de impostos, Jesus fala classicamente: o médico veio para aqueles que estão doentes. Eu acho que a gente precisa, né? Quem sabe, muitos de nós, durante essa semana, apontamos o nosso dedo exatamente para dizer: mas fulano, como é que você está sentando ao lado de um cara aí que é um sujeito que faz as coisas erradas? Como São Paulo já dizia: eu sentei ao lado de jogadores para ganhá-los para Cristo. Tá certo?
Bem, essa semana foi muito especial. O Papa Francisco, no seu encontro do dia 29, na quarta-feira, fez a missa de solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. É interessante observar essas duas personagens da nossa história, porque eles fazem parte da nossa história. O pescador, o homem simples, daquelas áreas da Galileia, e Paulo, o homem das leis, que compreendia as leis de uma forma muito especial. A gente não entende como é que Deus encontrou exatamente em Paulo um homem para fazer as pregações necessárias, para tocar o seu rebanho. Logo ele, que era tão perseguidor. Já falamos sobre isso. O Papa nos traz uma reflexão sobre essas duas personagens, Pedro e Paulo. Aconteceu esta semana, no dia 29, dia de São Pedro, no Vaticano. Nós vamos encerrar esse bloco acompanhando exatamente essa reflexão de Francisco. O Papa presidiu na manhã da quarta-feira, 29 de junho, a missa da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. Como é tradição nesta celebração, o pontífice abençoou os palhos dos novos arcebispos metropolitanos, dentre eles 4 brasileiros, que serão impostos pelos núncios apostólicos nas respectivas arquidioceses. O Papa recordou episódios decisivos e fundamentais da vida dos apóstolos e da comunidade cristã para superar seus próprios egoísmos, medos e fechamentos. A principal via de saída dos fechamentos é a oração. A oração, como humilde entrega a Deus e a sua santa vontade, é sempre a via de saída dos nossos fechamentos pessoais e comunitários. Paulo fala de uma abertura muito maior para um horizonte infinitamente mais amplo, o da vida eterna, que o espera depois de ter concluído a corrida terrena, discerniu Francisco. Já a confissão de fé de Pedro e a consequente missão a ele confiada por Jesus, disse Francisco, nos mostra que a vida do pescador galileu Simão, assim como a vida de cada um de nós, se abre quando acolhe de Deus Pai a graça da fé. Nesse ponto, ao recordar o episódio de Pedro liberto que bate a porta, mas ficam com medo de abrir porque ele é procurado, o Papa disse que o medo sempre nos paralisa, nos fecha às surpresas de Deus. Esse detalhe nos fala de uma tentação que sempre existe na igreja, a tentação de se fechar em si mesma diante dos perigos. Porém, atrás daquela porta estavam muitas pessoas que rezavam, e esta é uma brecha por onde Deus pode agir, concluiu o pontífice. Boa reflexão. Parece assim que não tem importância, parece que um é maior do que o outro. No reino de Deus não há essa história, né? Há várias moradas, mas espera aí, Deus coloca todos em nível com seu amor que não conhece limites. Tão importante o homem que é o pescador, Pedro, quanto o homem das leis, Paulo. Acho que temos muito que aprender ainda com Deus e com Jesus. Vamos ao intervalo e na volta estaremos trazendo coisas importantes para você, por exemplo, que morre de medo de falar em público. Nós temos uma boa conversa para depois do intervalo.